Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast oficial, que é o capítulo cearense da maior instituição de gerenciamento de projeto do mundo, o PMI Ceará. E hoje eu estou com uma convidada super especial, uma convidada que, produto da empresa dela, eu tenho certeza que está na mesa de quase todo brasileiro. É aquele produto que faz com que a gente tenha coragem de sair para trabalhar todo dia de manhã. Aquele produto que no intervalo da tarde a gente senta para tomar, sente aquele cheirinho que é do cafezinho. Estou aqui com a Miriam Leite, gerente do PMO das Três Corações. Tudo bom, Miriam? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado por ter aceito esse nosso convite. Você é uma convidada assim, super especial, a gente já se conhece há bastante tempo. E eu queria que você se apresentasse aqui para o público. Eu já lhe conheço bastante, mas nosso público que está assistindo aqui, eu queria que você comentasse quem é a Miriam. Quem é a Miriam, qual a tua formação, como é que foi a tua jornada? Ai, ótimo. Oi, pessoal, boa tarde. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a mãe da Thaís. Thaís tem 15 anos, tenho 2 gatinhas em casa, amo pet. Né? E a minha vida profissional, hoje eu estou no PMO da Três Corações, mas eu comecei como analista de processos. Legal. Então eu vivi aí essa trajetória de processos, de mapeamento, de modelagem. Mas qual a tua formação? Administração. Ah, tu é administradora? Sou formada em administração, tenho MBA em processos, projetos, tenho outra em gestão estratégica e liderança. E estou seguindo esse caminho. Entrei no universo de projetos aí, depois que eu comecei a trabalhar com processos, um colega meu era de projetos, e ele falou assim, Miriam, eu acho que você tem jeito para trabalhar com processos. Eu falei, será? E aí eu entrei nesse universo, Cristiano, e não quis sair mais. Mas tu trabalha nas Três Corações, tu começou como analista de processos lá? Comecei como analista de processos. Que legal. Eu me lembro que tu trabalha na tecnologia, né? Eu migrei depois. Primeiro eu comecei com processos, e aí eu tenho 14 anos de Três Corações. Tá, tem 14 anos 14 já. anos de Três Corações, então... O meu início ali foi como processos, e aí a gente viu um pouco de estratégia, de indicadores. Depois eu migrei para projetos. O meu gestor também era o gestor da TI, porque era TI e processos. Então, nessa migração, eu comecei a pegar projetos de tecnologia, especificamente. Então, aqueles projetos mais complicados, né? Você vinha SAP, vinha outros ali. Então, eu comecei a pegar e entrei nesse universo de projetos. Me encantei, assim, me encontrei na profissão de projetos. Legal. Para só um pouquinho mais pertinho do microfone, tá, para o pessoal escutar a sua voz linda. Opa! Agora eu me lembro assim, tu se formou em administração e tu fez algumas especializações pós-graduação, né? Fiz. Foi em quê? Eu fiz uma em processo e projetos lá na Farias Brito, você foi inclusive meu professor lá, Sim. Né? E depois eu fiz uma outra pela FGV, liderança e gestão estratégica. Legal, eu me lembro assim, é um fato curioso, pessoal, você vê que o pessoal, quando quer alcançar seus sonhos, seus objetivos, rala, né? A Miriam, eu acho que ela não tinha com quem deixar a filhinha dela, a Thaís, né? Thaís. Então a Thaís, eu acho que ela se graduou junto com a Miriam. Toda aula, todo sábado, passava o sábado todo, eu ia lá, tava a Thaís lá escrevendo, desenhando, brincando, ou ficava dentro da sala, ou ficava ali no corredor, sempre via a Thaís. Então assim, a jornada da Miriam, assim, é pessoal ver onde ela está hoje, mas não vê ali as dificuldades, né, Miriam? É verdade, Cris. Mas foi muito difícil? Como foi? Foi. Ela ia comigo para todas as aulas, né? Então, ela acordava cedo e ela levava as atividades dela para fazer. Mas, no fundo, ela gostava. Gostava, Ela né? gostava. Ela virou o xodó da turma, né? Gostava da turma, dos professores, né? Inclusive, num dos eventos do PMI, eu levei ela e encontrei uma amiga minha do MBA lá da Farias Brito e que lembrou dela e reconheceu. Faz parte da jornada, sabe? Faz parte. Faz parte da jornada. A gente não pode desistir, não. Não pode desistir. Tem que seguir em frente, exatamente. Sim, a gente tem que ver. Tem muita gente que me procura e diz, Cristiano, cara, como é que eu faço para entrar na carreira de gerenciamento de projetos? Porque a carreira de gerenciamento de projetos é uma carreira que é muito visada, né? É uma carreira que ela é bem paga. Se você for comparar a faixa salarial de um bom gerente de projeto para alguns outros profissionais, então a gente está com uma faixa salarial bacana, então é uma carreira que tem muita gente querendo entrar, mas o que eu vejo é que tem muita gente que não quer pagar o preço, né? Também. Tu teve que fazer especialização, levar a tua filha para todas as aulas lá aos sábados, estudar, ralar, mas no final vale a pena, né, Miriam? Vale a pena, é só não desistir. A gente só precisa ter um foco,
né? Saber qual é o caminho que você quer trilhar e seguir. Pronto, falou que trabalha com processos, uma pessoa viu o teu perfil ali dinâmica, que você está lá sempre atuando, essa aqui é boa de comunicação, como a gente pode ver, essa aqui é boa para gerenciamento de projeto. Mas foi fácil entrar? Não é que foi difícil, né? Eu acredito que como eu já vinha de processos, de planejamento estratégico, então essa visão mais ampla facilitou um pouco. Mas, tecnicamente, eu tive que buscar conhecimentos. Então, foi aí que eu entrei no MBA, né? Fui buscar conhecimento técnico, porque de negócio eu já tinha um pouco, então eu tinha que ter mais a técnica mesmo. E comecei a aplicar. Uma coisa que eu vejo que faz a diferença é aprender e aplicar. A gente tem muitos bons alunos, mas às vezes a gente não tem tão bons praticantes do que aprende. Legal. A pessoa tem que aprender e colocar em prática. É isso que faz a diferença. Porque eu acho que nem toda área não tem isso, mas assim, gerenciamento de projeto eu acho que é mais assim, crítico. Não existe teoria sem prática, né? Sim. Não existe cara, você fazer um cronograma, você não senta ali e faz um planejamento ali de prazo. Cara, eu li livros sobre fazer gestão de risco, mas o cara tem que botar ali na prática, né? Não tem como ficar só na prática, né? E esse mercado, você falou do mercado de projetos, ele é muito amplo. Eu estava vendo uma reportagem esses dias sobre a quantidade de vagas para profissionais de projetos mesmo. E assim, tem um mundo se abrindo para profissionais de projeto. Porque é muito diversificado, né, Cristiano? Você pode trabalhar em qualquer área. Então, Exatamente. Você tem projeto de indústria, de tecnologia, de pessoas, de qualquer área. É um profissional que consegue se adequar. E legal foi que, assim, pega no meu caso em particular, eu sou engenheiro de produção mecânica. Engenheiro de segurança do trabalho também. E eu já trabalhei gerenciando projetos de alta tecnologia. Já trabalhei gerenciando projetos de infraestrutura de engenharia. Trabalhei gerenciando projetos de construção de casas. Assim, eu tive a oportunidade, enquanto gerente de projeto, atuar em várias áreas, né? Que eu acho que a gente vai já falar um pouquinho do teu escritório, que deve ter também várias áreas, várias naturezas de projetos distintos. Agora tem uma perguntinha bem capciosa aqui. E o PMI te ajudou nessa jornada? Nossa, ajudou bastante. Quando esse colega de trabalho me indicou para projetos, eu falei, olha, Miriam, você tem jeito, vem para projetos. E eu comecei a navegar nesse universo, ele tinha acabado de tirar a certificação dele. O PMP. Legal. Então, ele tinha acabado de tirar e eu comecei a perceber. Estava todo mundo na mesma sala e a interação, eu não gostei muito de trabalhar com rotina, então, projetos não tem rotina, todo dia é um negócio diferente, né? E o PMI, ele acabou que direcionando. Então, eu comecei a pesquisar, entrar nesse universo e ver que internamente o PMI tinha direcionamento. Porque a primeira dúvida é, e aí, o que é que eu faço? Começo por onde? Você tinha que ter um norte. Então, comecei a perceber que dentro do PMI, a gente já tinha esse caminho. Outras pessoas já tinham cruzado esse caminho e tinham deixado uma receita ali. Então, Legal. Isso facilitou muito. Até a definição de qual era o MBA que eu queria fazer. Então, no começo, eu não queria fazer só projetos, porque eu já vinha de processo e foi bem... Eu acho que foi a segunda turma ali do Farias Brito, que era do MBA de processos e projetos. Sim. Então, eu falei, nossa, essa junção vai dar certo. Já pegou tua área que tu já conhecia e aí fazer esse link, né? Isso. Então, para mim, foi muito importante. O PMI tem me ajudado muito até aqui. A gente entende, eu acho que se falar para todo mundo que quer entrar na área, eu acho que você tem que pegar referências, né? Tanto de pessoas como de literatura e fazer network. Então, você que quer entrar na área de gerenciamento de projetos, ou se já está começando a trabalhar na gestão de projetos e quer realmente compartilhar, ir para um ambiente que você possa compartilhar com outros profissionais da área, eu convido para você fazer parte do PMI e se aproximar do capítulo e do seu estado. A gente é assistido por todo o Brasil, Miriam, e que você consiga ali se aproximar do PMI Ceará, PMI São Paulo, PMI Rio Grande do Sul e vários outros capítulos do PMI que tem no seu estado, no capítulo mais próximo, né? E me explica um pouco, me fala um pouco do escritório de gerenciamento de projetos da Três Corações. Ele me explica como é que é o posicionamento dele, é um escritório mais estratégico, é um escritório mais assim, operacional, só tem projetos de tecnologia, só tem projetos de engenharia? Me fala um pouquinho. Tá, essa pergunta é bem interessante mesmo, né? Eu costumo dizer que o escritório de projetos ele é regido pelo direcionamento estratégico, né? Então, é da autogestão que vem o nosso direcionamento. Então, a gente não fica muito ligado se a gente está estratégico, tático, operacional, a gente acaba aqui navegando nessas três esferas, Cristiano. Então, em alguns momentos a gente está só na estratégia, em outros a gente está ali no tático.
Então, o que importa para a gente é o direcionamento. Então, a gente tem um alinhamento com o nosso presidente para saber o que se espera do escritório de projetos. E, a partir dali, a gente traça o nosso plano de trabalho, né, para o período que a gente tiver. O nosso escritório hoje, a gente atua, apesar da gente ser indústria, a gente tem projetos de diversas naturezas. Então, quando eu vou falar dos projetos que a gente tem lá, o último que eu digo é TI, porque geralmente as pessoas falam de projetos de TI. Então, a gente tem projetos da indústria, a gente tem projetos de reforma, de construção, a gente tem projetos de desenvolvimento de pessoas, incorporações de empresas. Então, todos os projetos, as demandas que se classificam como um projeto de grande porte, elas são comandadas aí pelo escritório de projetos, exceto projetos de pesquisa e desenvolvimento e de marketing, que aí realmente são outros setores. Mas assim, dentro desses projetos que você falou, fala aí pra gente, quais são os mais complicados? Nossa, é porque o conceito de complicado em projeto, ele é bem... É complexo. É bem complexo, certo? É porque depende do tipo de projeto, né? O que a gente tem? Quando a gente tem muitas dificuldades com alguns fornecedores. Então, quando a gente pega, por exemplo, indústria, a gente tem fornecedores que atrasam, que não cumprem prazo. Então, essas acabam sendo uma das dificuldades mais recorrentes que a gente tem. Por outro lado, e aí depende muito do negócio que se está, porque a gente está organizado por negócio. Então, a gente tem um time que olha projetos de supply, outro que olha indústria, outro que olha finanças. Então, dentro de cada negócio tem uma particularidade diferente, né? Mas se a gente tivesse que fazer um resumo de tudo, assim, o que predomina mais? Eu acredito que a maior dificuldade hoje ainda está no comportamental, Cris. Técnica, não. Então, comunicação, como o Pierre Mais sempre fala, né? Um dos maiores problemas que a gente tem hoje é a falta ou falha de comunicação. Isso é verdade. Então, na prática, a gente percebe o quão importante é ter uma comunicação clara com o líder do projeto, com as áreas clientes. Esse é, inclusive, um dos pilares que a gente tem internamente. Porque no PMO a gente estabeleceu alguns pilares que regem o que a gente faz lá. Comunicação é um deles. Então, a gente sempre preza por se comunicar bem, seja de forma verbal, seja um e-mail, seja uma apresentação, seja uma conversa com alguém. Então, esse é um dos maiores desafios que a gente tem hoje. E outro, né? Então, com fornecedores, essa questão de alinhamento, de entender um pouco de cultura, às vezes os fornecedores subestimam muito. Eu consigo entregar isso aqui em 3 meses. A gente que conhece a operação, a gente sabe que não consegue. Mas o fornecedor insiste ali. Então, a gente tem toda uma parte de negociação que a gente também precisa ter para trazer essa clareza para eles de que não é tão simples assim. Né? É a questão da visão sistêmica que a gente estava conversando antes. Legal. Né? Então, o projeto ele não é só um projeto. O projeto é uma entrega que vai transformar algo dentro da empresa e ela precisa estar conectada com todas as outras partes. Ele não vive só. Porque senão ele não existiria lá dentro. Sim. Então, ele não pode nascer... Eu nasço, desenvolvo e morro sozinho. Então, uma das dificuldades que a gente vem rompendo com o tempo é trazer essa visão sistêmica, que a gente chama internamente de impactos organizacionais. Então, o que o teu projeto traz de benefício ou traz de impacto para outra área? Sim, a gente tem, aos poucos, tirado aquela história do meu projeto de estimação, né? O projeto é meu, é só meu, não precisa envolver o Cristiano aqui não, que o projeto não é dele. Então, a gente tem tirado isso com o tempo. As pessoas já têm essa consciência de que o projeto é maior do que a área dele. Legal. Mas é uma construção, isso não é um negócio que foi fácil pra gente. A gente estava vendo, Miriam, li uma reportagem falando da quantidade voltando um pouco dessa quantidade de oportunidade de gestão de projetos. Tem uma reportagem da Harvard Business Review que ele fala, que eu achei bem interessante, depois me cobra, eu vou te mandar o link. Ela fala que antigamente, há uns 10 anos, era 80% das pessoas estavam nas operações e 20% em projetos. E eles disseram que a partir de agora, já nesses últimos anos, se inverteu. 80% estão em projetos e 20% em operações. Isso, de certa forma, você fica até assustado. Como assim, né? Mas como assim? Mas se for ver a dinâmica do mercado hoje, esse planejamento estratégico com OKR, basicamente tudo é projeto. A gente está... Até as pessoas que estão na operação realmente, aquelas atividades operacionais, elas estão envolvidas em algum projeto, né? Eu consigo perceber isso, Cris. Consegue, né? Nitidamente, porque a gente tem um trabalho também de desenvolvimento de competências de projetos em outras áreas. Legal, bacana. Então, por exemplo, acredito que mês passado eu estava fazendo treinamento com jurídico de agilidade.
Próximo mês já tem uma outra área. Caramba. Então a gente traz... E eles percebem essa necessidade. Então, eles sabem que, nossa, se eu tiver conhecimento de projetos, eu consigo tocar ações pequenas, eu consigo me organizar, consigo tocar ações pequenas internamente, sem precisar que o escritório de projetos venha aqui. Porque a gente tem uma classificação, a gente realmente só olha o que é projeto de grande porte. Mas a gente se disponibiliza para capacitar, ter uma formação, a gente chama formação de novos líderes de projetos. Que bacana. Então, é como se fosse um das áreas, nas né? áreas. Então, a gente vai formando aquelas turmas, né? É um desejo nosso e a gente vem concretizando aí aos poucos. Mas a gente vai fazer uma turma fechada agora. Então, eu tenho tido treinamentos isolados, mas a gente quer aumentar isso. E as áreas sabem disso. Então, Bacana. Eles chegam e dizem, olha, Miriam, eu ouvi esses dias, Miriam, um profissional de projetos, quando bem usado, quando ele se posiciona, quando ele faz o trabalho dele bem feito, me ajuda muito. Que legal. Porque o gerente de negócio, ele tem muitas preocupações. Então, é o cara que ele precisa que o projeto dê certo, mas que ele não consegue estar lá o tempo todo. Então, ele precisa de alguém que faça a coisa acontecer. E eu vi isso dele, para mim, assim, foi gratificante. Demais. Quando ele só olha um profissional de projetos, quando faz bem feito, o papel dele me ajuda muito. Isso fortalece o Legal. escritório. E isso aí, assim, são poucas empresas que têm uma estrutura como a Três Corações, então o mercado tende a aumentar muito, né? Então, a partir do momento que as empresas começarem a ter essa maturidade, se hoje já tem muita oportunidade para gerenciamento de projetos, daqui a uns anos, isso aí eu acredito que tende a aumentar. Só que quem está me escutando aqui, eu acho que conhece, quase todo mundo conhece Três Corações. Inclusive, antes de vir para cá, fui mal acostumado por ti. Só fui visitar lá a Três Corações, a Miriam me deu um kit que foi com uns café gourmet. E eu achava que era besteira. Depois que eu provei, eu me viciei. Então, hoje mesmo, eu fiz um cafezinho gourmet ali do sul de Minas, antes para poder me inspirar aqui para esse podcast. Mas fala pro pessoal o tamanho da Três Corações. Onde é que vocês estão? Qual o porte da empresa? Nossa, hoje o grupo Três Corações, né? Ele é detentor de várias marcas que, inclusive, concorrem entre si, certo? Então, nós estamos presentes em todo o Brasil. Estamos chegando aí a marca de 9 mil colaboradores, 8 mil e alguma coisa. Está quase chegando em 9 mil, espalhada aí por todo o Brasil. Nós temos representantes fora do Brasil também, tá? E, dentre isso tudo, né? Como é que o projeto se conecta com tudo isso? Então, todos os projetos que a gente faz, que a gente chama de integradora, como se fosse a nossa holding, né? Então, a holding fica aqui em Eusébio, né? A gente tem uma outra integradora em São Paulo e outra em BH. Então, a holding que fica aqui, ela integra a maior parte das atividades. E a gente tem essa consciência de que os projetos, eles precisam, e aí um dos desafios, eles precisam chegar no lugar mais distante que a gente tiver. A gente precisa levar o projeto, a gente precisa manter a nossa cultura, o nosso jeito de ser. Então, hoje, a Três Corações, graças a Deus, ela é bem ampla. Continue tomando café, viu, gente? Mas diz uma coisa. Antes de fazer a pergunta, eu vou dar um depoimento. Eu tenho um vínculo afetivo com o café. Porque eu perdi... Meu avô faleceu, acho que devia ter uns 4, 5 anos. Mas eu me lembro como se fosse hoje. Todo dia, assim, quando eu estava lá com ele, ele me acordava bem cedinho. Ele era do Coronel do Bombeiro, então tinha apesar de estar aposentado, tinha aquele costume de acordar cedo. Acordava cedinho, aí me acordava, me tirava da cama para fazer o café com ele. Então, 5 um pouquinho da manhã, ele via lá comigo, fazia um café, sentia aquele cheirinho do café. Mesmo eu não tomava, que era muito novo, mas aprendi a ter esse hábito. E hoje eu continuo acordando cedo, acho que foi muito para esse costume. Eu acordo um pouco mais cedo, né? Acordo entre 3h50, 4 da manhã todos os dias. Primeira coisa que eu faço, café. O meu cafezinho das Três Corações, boto ali, sentir aquele cheirinho, vem aqui, todos os dias vem aquela memória afetiva. Mas a dúvida que eu tenho o escritório de projetos que você tá à frente, ele atende só aqui a unidade aqui do Ceará, de Fortaleza, ou é nível nacional? Nacional, porque os projetos que a gente atua, eles desdobram da estratégia, né? Então, a estratégia não olha só Eusébio. Então, o que a gente não olha hoje? Projetos de desenvolvimento de produtos e marketing, mas todos os outros, eles passam por dentro do escritório. Então, caramba, então tu tem uma equipe, assim, espalhada, né? Não, na verdade, a equipe está aqui, porque na nossa estrutura, a gente tem uma figura que a gente chama de líder de projeto, que é uma figura da área de negócio.
Então, o nosso analista ali, o nosso coordenador, ele vai fazer o quê? Ele vai garantir o padrão, vai garantir uma declaração de escopo, vai garantir que está tudo ok. Essa parte que alguém acha que é burocrático, né? Você já ouviu isso? Ah, mas você tem muita burocracia. Então, a gente já tentou desburocratizar alguma coisa, mas a gente trabalha em conjunto com o líder de negócio. Essa figura de líder de projeto, ele tem algumas responsabilidades, que na etapa que a gente chama de mentoria, a gente dá clareza para ele. Não é só vestir a camisa de líder de projeto e sair bem na foto. Ele tem algumas responsabilidades a cumprir. Então, todos os projetos aqui, eles impactam todas as nossas unidades de negócio. Então, seja um projeto de pessoas, eu tenho que levar para as pessoas que estão nas unidades, né? Então, se é um projeto que a gente está falando, sei lá, do sistema de vendas, eu tenho um vendedor espalhado por todo lugar. Então, eles impactam todos, apesar de estar centralizado. Então, tu tem como se fossem uns pontos focais em alguns locais que são das áreas que se relacionam com a equipe aqui de projeto. É o que a gente chama de líder de projeto, né? Então, legal. quando vai nascer um projeto, então, depois que a gente entende ali a necessidade, o alinhamento estratégico, primeiro eu perguntei quem que vai liderar esse projeto. Então, a gente vai buscar essa figura. Geralmente, é uma pessoa da área de negócio que também vai ser beneficiada com o projeto, porque ela tem que ser uma parte interessada em receber aquele projeto. Então, a gente define ali, junto com a diretoria, sempre existe um aval para saber se a pessoa tem condições, se a pessoa está preparada. E entendendo quem é a pessoa, a gente começa uma etapa de mentoria com ele. Legal. Então, a gente vai falar de projetos propriamente de escopo, cronograma, essas coisas, mas vai falar de indicadores. Olha, qual é o indicador que o teu projeto vai trazer de volta para cá? Qual é o resultado que ele vai trazer? Não é simplesmente só fechar um cronograma e um orçamento. Isso foi despertador para as pessoas da 3, porque agora a gente sempre fala, e aí, qual é o indicador que a gente vai usar para medir o retorno desse projeto? Isso fez as pessoas pensarem mais. Legal. Né? Foi muito interessante esse movimento. Na verdade, tem sido, porque é um movimento que a gente começou e a gente ainda está em execução com ele. Mas o líder ser da área de negócio foi benéfico, porque ele consegue entender, não fica só com o escritório. Então, o líder consegue defender, dizer se é importante, se não é, se aquilo está fazendo sentido, se não está. Mas a gente tem internamente também um alinhamento com processos, com TI. A gente chama de comissão, internamente, para fazer uma avaliação. O líder não está só naquilo. Bacana, bacana. Porque ele está distante do escritório, né? Então, Sim. tem que ter todo um apoio ali bem próximo, né? É verdade. E me diz uma coisa, Miriam. Tu falou de desburocratização, e quando tu falou de desburocratização, não tem como não pensar em agilidade, Sim. né? Em metodologias ágeis. Eu sei que uma indústria, por natureza, é algo mais conservador, né? Sim. Apesar de ter naturezas de projetos aí que você falou de vários tipos de tecnologia, mas assim, eu acredito, apesar de nunca ter trabalhado em indústria, assim, prestei serviço, mas nunca trabalhei assim diretamente, mas eu acredito que o mindset da pessoa da indústria, da equipe da indústria, seja diferente do mindset de uma startup. Sim. Certo? Então, se você já está com iniciativa de agilidade, porque eu sei até que o nome do escritório de projeto já tem agilidade ali já, como é que está sendo esse desafio, como é que está sendo essas iniciativas lá? Me explica um pouquinho. Essa questão da agilidade é bem interessante, né? Porque não existe agilidade isolado. Ou todo mundo é ágil, ou a gente não é ágil, né? Não posso ser ágil sozinha. Então, dentro da Três Corações, a gente já vem com o movimento há algum tempo de trazer elementos, métodos, frameworks voltados para a agilidade. É fato que a gente não consegue mudar de um dia para a noite. E é fato também que algumas coisas não vão para a agilidade. Eu tenho projetos que eles são preditivos hoje, eles vão continuar sendo. Perfeito. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Pra gente não tem esse problema, né? Muitas vezes um híbrido, mas a gente tem internamente uma área que a gente chama de transformação digital, que são projetos de tecnologia. Então, lá a gente consegue trabalhar frameworks ágeis mais a fundo, mais puro. Mas isso não quer dizer que num projeto da indústria também não consiga levar elementos. Então, a gente conseguiu levar o Trello, por exemplo, vamos trabalhar com Kanban. Então, a gente vai levando alguns elementos que nos favorecem dentro do escopo que a gente estiver trabalhando. E ter colocado esse nome de ágil aí dentro do escritório, a gente mudou recentemente, foi justamente para essa mudança de mindset. Porque antes era escritório de gestão de projetos. E quando a gente começou a começamos a estudar, fizemos treinamentos, que a maior dificuldade da agilidade muitas vezes são as pessoas. Sim.
Não é frameworks, você aprende. Você pega um treinamento, vai lá e faz, né? Mas é mudança de mindset. E as pessoas que vêm saindo do mercado de trabalho, apesar de ver muito isso na faculdade, mas eles veem muita teoria. Na prática é muito diferente. Tipo assim, a teoria é bonita, mas na prática vamos fazer o que a gente fazia antes. Então, a gente tem que tratar essa mudança de mindset de uma forma mais natural. Então, do fazer. E eu estou falando de pessoas novas, Cristiano. Não estou falando de profissional que já está há 10, 15 anos no mercado, não. Eu estou falando de gente que está saindo da faculdade agora. Então, essa mudança de mindset foi que nos despertou. Vamos colocar um ágil aqui para toda vez que a pessoa olhar e dizer, olha, nós somos escritório ágil. Será que o que você está fazendo está trazendo agilidade ou está trazendo complexidade? Será que a gente não está burocratizando? Então, a gente teve que revisitar tudo que a gente fazia. Então, a gente pegou a gama de documentos, a gente saiu olhando de um por um. E ela falou, esse campo aqui você usa? Usei uma vez, então não precisa, pode tirar. Tira ele. Então, a gente foi fazendo umas revisões para a gente poder deixar só o que a gente usava mesmo, de fato. Legal. Né? Porque senão não fazia sentido. Mas a gente vem nesse movimento de trazer práticas ágeis, de trazer metodologias, frameworks, de projetos internos nossos do escritório mesmo. Então, vamos lá, vamos nós praticarmos aqui a agilidade. A gente faz os nossos projetos, o time mesmo. A gente tem o nosso backlog, o que a gente podia fazer diferente. E eles vão lá e vão trazendo e vão mudando. À medida que a gente vai vendo as coisas acontecendo, a agilidade vai se tornando natural. Né? Fica mais natural de se perceber. Não fica forçado. Perfeito. Não fica aquele negócio, eu preciso ser ágil. Eu acho que você está falando um negócio assim, muito importante até para vocês que estão nessa iniciativa, né? Tem muita empresa que está nesse momento, sabe? Eu percebo que, cara, montei meus processos de gestão de projetos, montei um escritório de projeto, ou mais formalizado, ou menos formalizado, mas eles estão ali. Eu preciso ser ágil. O mercado está ágil. Eu vi na boca de um presidente de uma empresa que fatura bilhões. Não é empresa pequenininha, então você vê uma indústria também, eu estava lá no serviço de consultoria, eu tomei um susto, o cara chegou assim para a gente e disse, a empresa precisa utilizar Scrum. Então, assim, eu acho que na ânsia de querer ver muito essa questão de startup, ver muita questão de as empresas dizendo que estão utilizando, então o presidente não, a gente precisa usar Scrum, e isso era uma reunião de diretoria. E ele, como se a metodologia Scrum fosse rodar de cima para baixo e rodar em tudo. Então, acho que o pessoal tem muito essa ânsia mesmo. Tem. Você falou, assim, eu acho que é uma questão também mais de mindset, como tu disseste, como propriamente de metodologia. Né? É você pensar uma coisa que eu acho muito, muito, muito bacana nessa nova abordagem, nessa nova forma de se pensar que o Ágil trouxe. Cara, comece pelo simples. Sim. Você me falou, cara, para que eu vou começar a criar um documento, um formulário? O ágil, um cara que pensa em uma abordagem mais ágil eu vou botar o mínimo de campo possível e vou incrementando à medida que a gente for fazendo. Uma abordagem mais conservadora, digamos assim, mais tradicional eu vou botar todos os campos possíveis e imagináveis, porque um dia, se precisar, já vai estar lá, né? Tu percebe que é mais ou menos isso, Miriam? Percebo muito. E essa pressa para ser ágil, às vezes as pessoas acabam atropelando algumas coisas. Porque ainda existe o conceito de agilidade ser pressa e não adaptabilidade. Perfeito. Não é? Então, uma fala dessa daí me remete bora que todo mundo é ágil, a gente tem que ser também. Mas, na verdade, assim, o que é ágil para você? O que a gente consegue trazer de agilidade aqui para dentro? Tem que ter alguns insights que possam permitir que a agilidade esteja ali de verdade. É porque, se for forçado, não funciona. Né? E existe um movimento que eu acredito que em grandes empresas, que a gente tem que começar pequeno mesmo no ágil, mas a gente tem que começar forte. A gente tem que começar ali com apoio, porque se você não tiver apoio da autogestão, você não consegue fazer. E você, além de ter esse apoio, você divulgar isso internamente. Então, formar pessoas internamente que possam fazer isso também. Porque não pode ficar centralizado, senão eu não vou conseguir ser ágil sozinha. Então, lá na 3, a gente tem uma força muito grande. TI, processos, projetos. Então, a gente começa a disseminar algumas práticas ágeis. Mas a gente tem um longo caminho, sim, ainda, tá? Porque
A gente ainda está nesse trabalho de mudança de mindset, de revisão, de adaptação. Peraí, mas o nosso indicador antes era assim, e agora? Como é que a gente vai mensurar esse resultado? Então, a gente traz outras áreas também para essa seara. Mas é perceptível que as outras áreas também têm sede disso. Tem sede de mudar, tem sede de fazer diferente. Porque está todo mundo com o mesmo objetivo, né? De entregar o melhor, de gerar valor para o negócio. É porque, se a gente for pensar, é uma indústria tem um produto extremamente tradicional, que é o café. Eu sei que tem o setor de pesquisa e desenvolvimento, deve ser mais de como eu posso gerar valor em cima daquele produto, né, de embalagem. Pô, aquele fantástico, aquela case da embalagem que vocês mostraram para a gente lá. Do Abre Seu Coração, né? Do Abre Seu Coração. Então, eu vejo que tem determinados setores, por exemplo, desenvolvimento. Produto de desenvolvimento, ali é fantástico. Você tem como botar agilidade lá. Mas numa linha de produção, um projeto ali, de uma linha de produção, que eu vou ampliar uma linha de produção, que é um projeto de engenharia. Eu acho que é importante realmente ter essa maturidade corporativa, né? Sim. Até para você saber aonde você consegue aplicar e aonde não. E entender que está tudo bem. Exatamente. Isso que é legal. Então está tudo bem. Eu vou ter projetos que vão continuar sendo preditivos. Por exemplo, se a gente tem que ir uma construção civil. Eu consigo. Eu sei o que eu tenho que fazer do começo ao fim. Tem um engenheiro lá, meu filho vai lá e faça. Então, muitas vezes, acaba aqui dando mais trabalho se ele tiver que mudar o formato que ele já vinha fazendo para tentar se adaptar numa agilidade. E eu sou totalmente favorável à agilidade, certo, Cris? Mas eu sou mais favorável a resultado. Perfeito. Então, eu não tenho uma metodologia de estimação, dizer, só vai ser Scrum, ou só vai ser Kanban, ou só vai ser isso ou aquilo. Não, é o que der certo. Porque, para mim, o método é o caminho. E o que importa é o resultado. Perfeito. Como a gente vai fazer para chegar naquele caminho, pode ter várias formas. Mas o resultado, eu tenho que gerar valor para o negócio. A gente está aqui para gerar valor. Gente, escute aqui a Miriam, uma gerente de um PMO, de uma grande indústria, falando isso aqui é lindo, Miriam, que você falou. Porque realmente eu concordo, assim, completamente com você. O resultado, o pessoal não vê resultado. Eu publiquei um livro recente, e até você falou, vamos lá fazer o lançamento do livro, mas eu disse, olha, cara, eu usei aqui um Lean Startup. O que eu fiz? Eu tinha que publicar um livro. Qual a forma mais fácil de eu fazer um protótipo de um livro? Kindle. Se eu fosse pegar uma editora, imprimir, não sei quantos, mandar, e depois se eu descobrisse que o mercado não ia gostar do meu livro. Isso eu já teria perdido muito tempo, investido dinheiro, me frustrado. Então, o que eu fiz? Cara, vamos ser ágil. A gente fala muito de agilidade, aí eu comentei com minha esposa, que é a autora do livro comigo, como é que a gente faz isso de forma mais fácil? Aí cheguei e pesquisei como é que eu publico no Kindle. Será que eu consigo publicar só no Kindle? Consigo. Top, não preciso mais. Tirei aqui a burocracia de uma editora. Vamos colocar lá, vou mandar fazer impresso ou só digital, porque eu posso reformular. Lancei, tive excelentes feedbacks, vou fazer já uma melhoria com os feedbacks que eu tive, agora eu vou imprimir. Eu acho que esse mindset. Agora sim, eu escrevi tradicionalmente. Sentei aqui na frente do computador, abri o meu Word escrevendo. Mas eu acho que assim, a agilidade também está muito. Tem também um aspecto, como você falou, não metodológico, mas mais de abordagem do problema. Como é que eu faço isso da forma mais simples possível? É simples. Eu estou complicando, não estou complicando? Está gerando valor ou não está gerando? Porque eu vejo, Miriam, assim, não sei se você percebe, que tem muito evangelistas de certas abordagens, tanto preditiva como a ágil, que tem um mercado por trás também, né? Com certeza. Que vende treinamento, vende consultoria, vende isso, vende aquilo outro. Então ele tem que defender, evangelizar dentro de determinadas metodologias. Isso é muito interessante, Cris. Logo quando eu migrei para o escritório de projetos, né? Porque eu saí de processos, fui para a TI, depois eu fui... Aí dentro da TI eu olhava só projetos e sistemas, depois eu migrei para o RH, e aí eu fiquei com o portfólio de projetos do RH, na época, e depois que eu fui para o PMO. E quando eu fui para o escritório de projetos, até então, eu tinha uma mentalidade de gerenciar projeto. Então, era 1 projeto, 2 projetos, 5 projetos, 10 projetos. E quando você passa para a mentalidade de você olhar portfólio, aí é outra coisa. Pronto, e essa legal, questão do evangelismo que você falou, ficou muito claro para mim quando eu comecei a estudar. Eu quero ver portfólio. E aí eu fui fazer um curso
aonde um era muito tradicional. Era o PMO, é assim, assim, assim e tal. Só servia se fosse aquele tradicional. Aí parti para outro, fiz uns 3. Aí no outro eu disse, agora eu quero conhecer um ágil. Saí assim dos extremos, do 100% tradicional para um PMO 100% ágil. E aí o outro falava assim, mas é porque o preditivo está morrendo. Isso aqui não vai funcionar mais não. E eu fazendo meus filtros, né? E para terminar a história, aí eu fui num híbrido. Eu já ouvi todo mundo. Sabe o que acontece? Ele estava certo, ele estava certo, ele estava certo. Então vamos pegar o que ele tinha de bom em cada um, né? Foi o que eu fiz. Legal. Eu ouvi todos e falei, considerando aqui o ambiente onde eu estou, o meu cenário, a cultura de onde eu estou, o que gera valor aqui dentro? Então eu fui pegando práticas de cada um que eu acreditava que dava certo e criamos a nossa metodologia, que eu entendo que não existe o certo nem o errado. Tem que ser o que dá valor. Eu sempre prego muito no gerar valor, porque senão acaba aqui perdendo sentido. Então, qualquer área dentro de uma organização, ela tem que gerar valor de acordo com a natureza que ela está entregando, a atividade que ela tiver. Mas ela tem que entregar valor. Então, eu não me apego, não tem a metodologia do coração de estimação, eu só faço esse jeito. Não, a gente vai fazer o que der certo. E o legal também, Miriam, porque assim, eu acho que a questão da adaptabilidade tem que entrar muito aí, né? Muito. Imagina se vier uma tecnologia nova de inteligência artificial, que seja de produção, tecnologia de produção de café. Então, assim, talvez você tenha que se reinventar, se reestruturar tudo de novo, né? O tempo todo. E ter a humildade de aprender, né, Cris? Então, a gente nunca pode achar que sabe de tudo. Mas eu vim até aqui e deu certo desse jeito. Meu filho, mas foi só até aqui. Daqui para frente, você tem que estar olhando e tem que aprender com as outras pessoas. Então, apesar da gente ter observado ágil, preditivo, um híbrido, a gente entende que a gente tem que estar sempre buscando olhar para o negócio, olhar para a estratégia e se reinventar o tempo todo. Com certeza. Porque as áreas também se reinventam, senão a gente fica para trás. Então, o escritório de projetos, ele tem, muitas vezes, o escritório, e aí eu estou falando de modo geral, não só na Três Corações, ele acaba tendo que se provar muito. Né, Cris? Sim, a gente sabe disso. Mas peraí, eu gerenciava projetos antes de você aqui. Sim. E agora? O projeto sempre existiu, porque só agora precisa de você. Exato. Então, a gente tem que estar sempre buscando mostrar o valor do escritório. Por isso que um profissional de projetos, é muito importante que ele tenha essa mentalidade enxuta mesmo, muito do Lean. Gosto muito do Lean. Legal. Fiz vários cursos, inclusive um dos podcasts foi sobre Lean, não foi? Isso, com o João Eu Luiz. assisti todo ele, foi fantástico. Um profissional de projetos, ele tem que estar se reinventando, tem que estar buscando gerar valor, porque senão começa a perder sentido. Se ele só quer olhar um cronograma, ou só olhar um orçamento, que é muito de prática de mercado, e aí? Qual o valor que ele está dando? Qualquer pessoa pode fazer. O que ele está fazendo diferente, sabe? Então, ele tem que estar muito atento às mudanças de mercado. O mercado mudou. A gente sabe disso. O mercado mudou, o consumidor mudou, assim, as coisas mudam todo dia. Mas o conceito do eu preciso gerar valor é único, mas o como eu gero valor é diferente. Pronto, perfeito. O como vai mudar. Vai mudar. Mas a necessidade de gerar valor sempre vai ter, né? Isso. E aí você precisa conseguir se adaptar nesse como. Porque eu sei que eu vou ter que gerar valor. O como é que depende da situação, do contexto do projeto, né? Legal, legal. Fala um pouco da tua equipe, Miriam. Tem atualmente quantas pessoas lá no escritório? Eu fui visitar vocês lá, tomei um susto, né? Da sala lotada, tinha gente ainda remota. Tem quantas pessoas atualmente lá? Ali no terceiro andar, a gente tem muita gente de outras áreas também, né? Então, a gente planejadamente colocou processos e TI projetos no mesmo setor. Legal. Então, hoje nós temos 16 pessoas, né? Mais 4 estagiários, então essas 16 elas estão divididas por negócio, mas a quantidade de projetos é muito grande, então não quero dizer que tem muita gente, tem muito projeto, certo? Tá faltando a gente, né? Tem muito projeto, sabe, Cris? E aí são profissionais que a gente buscou dividir por negócio para que eles pudessem conhecer o negócio onde eles estão. Legal. Para que eles pudessem se especializar, virar referência ali onde eles estão. E a gente sabe que um profissional de projetos ele pode atuar em qualquer área da empresa. Desses 16 mais 4, 20, quais são as formações deles? Engenharia de produção, administração, são o que mais predomina. Isso, engenharia de produção, administração. Legal, bacana. Tem tecnologia também, tem gente de tecnologia lá dentro. Tem gente que é administração, mas está buscando outra formação em tecnologia. Então, os meninos estão muito nessa seara. Eu acho que eu gero um problema muito grande para ti, né? Toda disciplina que eu vou dar,
e fala sobre projetos, aí eu falo, olha, aí eu comento o caso do PMO da Três Corações, e o pessoal fala, eu quero conhecer, eu quero visitar, eu quero trabalhar lá, o que eu faço para trabalhar lá? Cara, isso é uma pergunta recorrente quando eu falo, eles veem o que vocês ganharam, já falar do prêmio, melhores do ano, mas vamos lá, se eu quiser, se um ouvinte que está nos assistindo agora, que for aqui da cidade, que estiver em Fortaleza ou no Ceará, meu sonho é trabalhar no escritório de projeto da Três Corações. Qual o perfil técnico e o perfil comportamental que ele precisa ter? A gente estava até comentando antes aqui do podcast, né, começar a gravar, que você já percebeu alguns gaps de formação, né? Sim. Que complementar. Mas vamos lá, quero trabalhar hoje, quero mandar meu currículo, para que eu tenha pelo menos possibilidade de ser marcado na entrevista. O que eu preciso? Nossa, além de conhecimento técnico de projetos, né? Então é muito importante que já tenha pelo menos ali iniciado uma pós em gerenciamento de projetos para não ser tão verdinho, a não ser os estagiários. Os estagiários a gente não exige isso, não. Mas o que mais pesa é o comportamental. Tá? Então, a gente precisa de pessoas que sejam proativas de verdade, que tenham atitude, né? Que consiga equilibrar educação, doçura na voz, mas com firmeza quando precisa. Então, eu tenho que falar firme quando eu tenho que ser firme. E isso são pontos que a gente sempre pega. Alguém que tenha capacidade de negociação, porque você vai negociar com fornecedor, você vai negociar com gerente de área, com diretor de área. Então, a pessoa não pode ficar ali meio perdida sem saber o que é que vai dizer. Certo? O comportamental hoje, ele é um dos fatores que mais pesam. Porque técnica, a gente recebe bons profissionais de mercado. E aí, falando de técnica, tem um item que era o que a gente estava conversando antes, eu tenho percebido que os profissionais de projetos, pelo menos os que eu tenho contato, eles não têm muito domínio da matéria orçamento. Esse domínio não é tão forte assim dos que eu conheço. Então, a pessoa ela não consegue fazer um forecast correto. Né? Se eu perguntar, peraí, o projeto vai custar quanto? Como é que a gente vai forecastar isso daqui? A pessoa acaba que não sabendo. Eu percebo que essa é uma oportunidade que as instituições de ensino têm de fortalecer isso, de trazer mais atividades práticas, porque, como eu disse antes, o projeto ele não é uma matéria isolada dentro da empresa. Então, não adianta dizer assim, olha, meu projeto era 100 e gastei 100. Mas estava certo esse planejamento? Será que não podia ser menos? Será que a gente não podia ter negociado diferente? Porque se a gente voltar um pouquinho para o Lean, a gente também tem que ter aquela visão de redução de custo, né? Sim. Não posso ter desperdício de tempo, de dinheiro. Então, eu tenho que acabar evitando algumas coisas. E eu vejo que hoje essa é uma oportunidade. Num dos livros que eu estou como coautora, que é do VMO, Transformando Seu PMO no VMO, Legal. Que é o Escritório de Gerenciamento de Valor, eu escrevi um capítulo justamente sobre orçamento. Trazendo alguns exemplos assim, de práticas, e aí não estou dizendo que eu sou a dona da verdade, não. Estou colocando a minha experiência ali dentro. Que é uma dificuldade, né? De a gente conseguir mensurar, as pessoas têm dificuldade também de conseguir mensurar o retorno do projeto. Uma das coisas que eu comento muito nas aulas, Miriam, que eu ministro alguns MBAs, é exatamente isso. A gente tem que sair, enquanto gerente de projeto, dessa visão da operação e chegar mais para o negócio, né? Perfeito. Então, se eu quiser pensar como um profissional, um executivo, eu tenho que saber de orçamento. Total. Se eu quiser pensar como executivo, eu tenho que saber de forecast. Sim. Se eu pensar como executivo, eu tenho que saber como viabilidade. Como é que eu faço uma viabilidade, sabe, se aquele projeto, com a taxa interna de retorno, qual o payback do projeto. Então, aqueles indicadores financeiros que geralmente o gerente de projeto, quando recebe projeto, já passou por essa fase, né? Então, assim, cara, se você quer realmente ser um gerente de projeto aqui dentro desse novo cenário, desse novo contexto que a gestão de projeto está entrando, você tem que ser um cara de negócio. Tem que ser. Senão ele vai ser mais do mesmo. Isso, vai ser mais do mesmo, muita operação. Eu concordo demais com você com relação à questão da comunicação. Tanto que eu pivotei minha carreira para essa área exatamente porque eu percebi que enquanto profissional com viés mais técnico, engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho, sou PMP desde 2005, tirei várias certificações mais técnicas de projetos e de negócio, mas eu disse, caraca, mas se eu não souber me comunicar, o mundo não vai saber disso, né? É verdade. Eu não vou conseguir alcançar meus objetivos. Então, eu concordo demais com você com relação à questão da documentação e também com relação à visão estratégica de negócio, que a gente está vendo muitos profissionais de projetos se preocupando com
com tecnicidade, qual a ferramenta que eu vou usar para um projeto tal. É o Trello, é a Asana, é o Project, é isso, aquilo outro. Só tu vai falar isso pro presidente da empresa, o cara não sabe nem o que é isso, não quer nem saber. O foco dele é resultado. Então, meu amigo, entregou ou não entregou? O que eu vou ganhar corporativamente com isso? É, né? A questão do caminho, né? Assim, qual o melhor caminho para entregar, a gente decide. O que gera valor, o que o executivo quer que gere valor para ele. Então, os nossos profissionais, eles precisam se fortalecer mais nessa área. E aí você falou de comunicação, lembrei de um ponto importante. O cara sabe negociar, o cara sabe de orçamento, o cara fala bem, mas ele não consegue fazer uma apresentação boa. Aí a apresentação dele não diz nada com coisa alguma. Né? Um slide branco com a letra preta. Não vende. Então, é zelo, é ter cuidado com as coisas. Porque é complementar, não é um ponto isolado que diz que o profissional é bom ou ruim. Mas quando você junta tudo, aí você vai vendo, nossa, essa pessoa aqui tem um diferencial, essa aqui sabe. O cara sabe a parte mais técnica, o cara sabe a parte estratégica, o cara sabe se vender a área, vender o projeto, aí esse aí tem futuro, né? E aí, por exemplo, falando de técnicas, um storytelling, para mim é ótimo. Porque você deixa mais didático, você traz a atenção das pessoas para o que você quer dizer no projeto. Então, às vezes o cara fez tudo, e na hora de apresentar, a pessoa olha assim para o material, meu Deus do céu, é isso mesmo? É isso que você está querendo dizer? Então, tem uma série de fatores, sabe, que faz um profissional, na nossa análise, assim, dar certo com os projetos que a gente está tocando ou não. Tem culturas de empresa, você tem que ter um alinhamento muito grande de valores, de cultura mesmo, porque senão as coisas não avançam. Né? Os valores têm que ser compatíveis. Mas antes de você se desesperar, porque a Miriam está falando aqui do super, a gente está falando do super profissional, né? É um cara que vai... É o perfil da Miriam, a gente está falando aqui do perfil da Miriam, né? Da super profissional, pessoa que vai realmente se destacar em qualquer empresa, em qualquer mercado, sudeste, sul, nordeste, americano, europeu. Mas se você, eu acho que é importante, né, Miriam, até deixar isso claro, você tem que fazer seu plano de carreira. Perfeito. Cara, como é que eu quero ser? Qual o gerente de projeto? Quer ser gerente de projeto mesmo? Legal. Você não vai começar gerenciando um PMO, que você assistiu aqui esse podcast até agora, você viu ali a jornada que a Miriam traçou na carreira dela, identificando que queria ser um gerente de projeto, fazendo MBA, levando a filha dela todo sábado para aula, ralando, fazendo prova, escrevendo livro, sendo coautora de livro. Então, ela vem se preparando. Mas acho que é muito importante você chegar e identificar. Cara, o que eu quero? Por onde eu quero chegar? Quais são os meus gaps? Perfeito. Aí, cara, não se preocupe. Tudo, se você estiver disposto a pagar o preço, você consegue, você aprende, né? Sempre. Acho que essa frase que você disse foi ótima. Se você souber onde quer chegar e estiver disposto a pagar o preço, vai dar certo. Não tem jeito. Eu vi um vídeo de um cara falando que o Bruce Lee, ele escreveu uma carta. Não sei se você já viu essa história, não? Ele escreveu uma carta para ele no futuro do ano X. Dizendo, olha, eu vou ser um ator mais bem pago de filme de ação, aquilo todo, e eu vou fazer isso, e eu estou disposto a pagar o preço para conseguir isso. E datou e assinou e conseguiu realmente. Porque ele realmente pagou o preço. Assim, você chegar, fazer o seu plano e você querer pagar o preço, eu acho que é fundamental. Aí, Miriam, eu queria entender que a Miriam, gente, escritório de projeto da Miriam, ela inclusive, tem gente que vai entrar em contato próxima semana para visitar lá, viu? Que já foi uma palestra que eu fiz ontem e já vendi de novo lá, porque eu falo muito do escritório de projetos lá, porque é um escritório de projeto premiado. Escritório de projetos que ganhou um prêmio de melhores do ano, não só do melhor escritório de projetos, como também o melhor projeto. Me fala um pouco como foi essa premiação, como foi ganhar esse prêmio. Nossa, foi gratificante. Primeira coisa que eu digo é que foi um reconhecimento para a gente mesmo. Legal. Porque muitas vezes, e aí eu estou falando para todos os profissionais, para quem estiver assistindo aí, muitas vezes você já está nesse nível que a gente colocou aqui, né, de competências e comportamentos, mas a gente acaba aqui com a síndrome do sabotador. Acaba que não acreditando. Síndrome do impostor, né? Pronto, do impostor. Que a gente acaba achando que não está fazendo direito, né? Então, para a gente foi muito bom, porque foi um reconhecimento do próprio time, então gerou uma sinergia, um nível de confiança entre os meninos, que, assim, fantástico.
de olhar e dizer, nossa, eu faço parte desse escritório de projetos. E gera um outro desafio. Peraí, mas foi agora e a gente tem que continuar fazendo diferente. Então, dentro da empresa, o setor passou a ser mais reconhecido. As pessoas falam, olha aí, o escritório de projetos. Então, você acaba sendo mais buscado. Então, eu acho fantástico esse formato de premiação, porque você dá espaço para profissionais e para escritórios de projetos mostrarem um trabalho que vem fazendo, que não é fácil. Né? Não é um trabalho fácil, que seja fácil. Aqui a gente está contando uma história. Parece que é tudo simples e bonito, né? É lindo, né? No dia a dia. É lindo e bonito, mas não é um negócio muito simples de você entregar. Então, essa premiação, esse reconhecimento, ele também nos força a fazer melhor. Então, quando você começa a ver os outros se apresentar, nossa, fulano está fazendo isso, Beltrano está fazendo daquele jeito. E aí começam os insights. A gente volta para a agilidade no sentido de mindset. Nossa, se ele está fazendo lá, será que na nossa cultura isso se adequa? Será que isso aqui dá certo na nossa cultura? Então, traz para a gente um nível de confiança muito maior, de engajamento do time. Então, o time começou a se engajar muito mais. Então, super indico, viu? Para quem tiver escritório de projetos, se inscreve, participa, que tem outra aí, né, Cris? Tem uma premiação, olha, tem uma surpresa aqui que eu vou contar aqui para vocês. O prêmio que a Miriam participou em 2022 é aqui regional. E agora, nessa versão de 2023, em vários capítulos, os ganhadores vão poder participar de uma premiação nacional. Então, você pode participar ali. Eu acho que a Miriam vai se candidatar novamente, deve ter novos projetos, novos ali, novidade no escritório de projetos. Então, o ganhador desse ano, em 2024, vai participar num congresso nacional, de uma premiação nacional. Muito bacana, eu super indico ali para vocês que querem assim, dar visibilidade para o seu escritório de projeto, dar visibilidade para o seu projeto, participar das premiações. E procure o PMI aí do seu estado e próximo de você, até para se inscrever e entender mais das regras. Se você quiser entender aqui das regras aqui do Chapa do Ceará, entre em contato com a gente ali pelas nossas redes sociais, que a gente explica bem direitinho quais são as regras. Miriam, a gente está... Passa rápido, né? Quase uma hora já falando, passa rápido pra caramba. Eu queria entender um pouco aqui, Miriam, de ti, o que é o PMI para ti? O que é o capítulo do PMI? O que é o PMI Ceará? O que ele representa? O que essa instituição representa para a Miriam? Nossa, como eu estava te dizendo um pouquinho antes, né? Eu encontrei o PMI no meu trabalho, quando esse colega que me indicou para projetos fez o PMP dele, né? Passou na prova. E de lá para cá eu tenho descoberto que o PMI é um mundo de oportunidades e de networks, se eu pudesse definir dessa forma. Aí eu super indico qualquer pessoa, e pode começar como voluntário, gente, porque você vai ter acesso assim, a profissionais super gabaritados, pessoas que estão começando também. Então o PMI ele abriu portas, de verdade. Como é o slogan do PMI? Coisas boas acontecem que se envolve com o PMI. Com quem se envolve com o PMI. E é pura verdade. Então, se eu pudesse definir o PMI, para mim, é oportunidade, conexões. E ele traz isso, ele possibilita muito isso. A gente aprende muito. A gente ensina, mas aprende muito mais. Legal. Então, convido todo mundo que ainda não está no PMI, vem para cá com a gente. Vocês vão ver um universo de oportunidades que existe aqui dentro, para a gente fazer a diferença. Eu acredito muito que, se a gente tiver profissionais capacitados, e aí eu estou me referindo a profissionais de projetos mesmo, a gente consegue fazer a diferença onde a gente está. No local, Legal. No nosso bairro, na nossa empresa. E aí, todo mundo forte, o nosso estado vai ser muito mais forte. Então, a gente acaba aqui gerando valor para muito mais pessoas, e não só num ambiente ali, no microambiente que a gente está. A Miriam falou um negócio muito importante do network do PMI. O PMI, gente, você tem ideia, a Miriam é voluntária do PMI. Sim. Que não vai nem poder... Ela queria ser voluntária do congresso, mas não vai poder ser, até porque ela vai participar da premiação. É isso mesmo. E não ter conflito de interesse. Mas a Miriam faz parte do voluntariado. Então, esse é um tipo de profissionais que você vai ter acesso. Então, se você quer aprender, eu estou iniciando na carreira de gerenciamento de projeto, mas quero entrar, mas na minha empresa não tenho oportunidade de atuar como gerente de projeto. Vem para o PMI, conhece os projetos, atue como voluntário, você vai ter uma oportunidade de praticar a gestão de projetos e sendo acompanhado e mentorado, como a Miriam, comigo, com os diretores fantásticos que nós temos ali lá no Chapter, com voluntários fantásticos que nós temos lá no capítulo,
extremamente competentes que estão lá e apoiando os novatos. Perfeito. E você que é estudante, olha, Miriam, não tem como a pessoa estar numa graduação e numa pós-graduação e não ser filiado ao PMI, o PMI Ceará ou o capítulo do seu estado. R$ 185 ano, alguma coisa parecida com isso. Uma anuidade. O cara tem acesso a vários eventos gratuitos exclusivos para afiliado. O cara tem descontos em congressos e outros eventos que são pagos. O cara tem, a pessoa vai ter acesso a várias publicações oficiais do PMI de forma gratuita. Vai ter acesso a esse network fantástico, pessoas como a Miriam e vários outros profissionais que tem no capítulo. Então, eu te convido, se você é estudante, quer entrar na carreira de gerenciamento de projetos, venha conhecer o PMI, entre em contato comigo, entre em contato com os diretores, entre em contato com os voluntários, que a gente passa as instruções para você vir conhecer aqui o mais próximo capítulo, fazer parte dessa família e essa comunidade. Agora, gente, Miriam, eu queria te agradecer demais por estar aqui presente aqui conosco. Não sei se vocês sabem, a gente está filmando aqui, você assistir em outro dia, outra data, outro dia, mas nós estamos aqui no sábado à tarde, já finalzinho de tarde, aqui a Miriam saiu da casa dela para vir aqui compartilhar esses conhecimentos riquíssimos. Muito obrigado, Miriam, por ser essa pessoa tão assim, atuante, capacitada, mas que permanece uma eterna aprendiz, né? Como eu falo, o copo, não uma xícara cheia, uma xícara vazia, assim, querendo receber novos conhecimentos, querendo conhecer novas pessoas. Muito obrigado, Miriam. Muito bacana. Eu que agradeço, Cris. Uma oportunidade muito bacana. Sou assim mesmo. Estou sempre estudando, sempre aprendendo, sempre fazendo outras coisas. É uma oportunidade fantástica também da gente dar clareza para as pessoas, dar conhecimento do que é o PMI Ceará, né? Legal. Porque muita gente ainda não conhece, então super indico, gente, vem para cá, vocês vão ver, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Bacana. Valeu, gente, obrigado e até a próxima. Até logo.